Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui fazendo um vídeo diferente, já começando um vídeo no formato diferente. Não é só a minha voz fanha da sinusite, com o rosto limpo, sem maquiagem, pra gente bater um papo. Vai ser um papo mesmo, tá? Vai ser um vídeo praticamente sem edição, a gente conversando aqui tete a tete, mais uma vez sobre criação de filhos, que é algo que eu vejo que cada dia é mais urgente. O intuito do vídeo hoje não é fazer tutorial de maquiagem, mas eu vou deixar aqui abaixo a descrição dos produtos que eu utilizar, para caso alguém tenha interesse de utilizar também. E se quiserem perguntar aqui nos comentários, pode perguntar que eu respondo, tá? A gente que tem filhos, não tem como a gente não pensar em criação de filhos o tempo todo, né? Porque a gente vê que hoje em dia a sociedade está muito louca, está muito doente. A gente vê que as nossas crianças não estão preparadas para tudo que elas vêm recebendo hoje em dia, né? A gente até já fez um vídeo aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar aqui em cima nos cards. Eu nunca sei para onde eu aponto, se é para cá ou para cá, mas vai aparecer aqui em cima nos cards. Mas é algo que é muito urgente, né? A gente precisa estar sempre falando, porque criar filho, educar filhos é cada dia mais difícil nos dias de hoje. E eu estava assistindo a um vídeo no Instagram, até era um vídeo de comédia. Eu acho que o intuito do vídeo era realmente, né, mostrar como a vida das mães, por vezes, é difícil, é complicada, né, principalmente tendo muitos filhos. E nesse vídeo, essa mãe mostrava, assim, a casa toda bagunçada, sabe? Tudo jogado pelo chão, tudo espalhado. Vou olhar aqui para baixo enquanto eu tô me maquiando, porque meu espelho tá aqui embaixo. E essa mãe falava, mostrando assim a casa muito bagunçada, o quarto dos filhos muito bagunçado. E ela falando como é difícil ser mãe, que as crianças não fazem nada, e mostrando tudo jogado, tudo espalhado pela casa. E os filhos dela têm mais ou menos a idade dos meus filhos, né? 11, 12, os meus, né? Tem 11, 12, 15 anos. E os filhos dela também não eram bebezinhos, assim, pequenininhos, sabe? Eram crianças maiores, como os meus, numa idade perfeitamente possível de realizar várias tarefas em casa, né? E essa mãe mostrava tudo bagunçado, muita coisa fora do lugar. E falava o quanto ela tá cansada, porque a indústria vai inventando mais brinquedo para ficar espalhado, e é mais joguinho no celular para entreter a criança, e com isso a criança não consegue dar conta de fazer, né, coisas bobas assim em casa que poderiam ajudar na rotina. E isso leva a gente a pensar o seguinte: por que que as crianças são cada dia mais afastadas de responsabilidades? Elas não são mais instruídas hoje em dia? Elas não têm mais acesso à informação hoje em dia? Por que que parece que as coisas estão evoluindo tanto? Por que que os pais estão tão cansados? Por que que as mães estão tão exaustas? Não tem como a gente não atribuir uma grande parcela dessa culpa do nosso cansaço, do nosso estresse, da nossa rotina louca a nós mesmas. É impossível a gente fugir dessa resposta que muitas vezes a gente não quer ouvir. Por que que eu tô tão cansada? Por que que eu tô tão estressada? Por que que eu tô tão exausta? Nós, pais, hoje em dia, nós entramos numa vertente de meio que jogar fora tudo aquilo que os nossos pais fizeram na nossa criação. As pessoas intitulam hoje aquela criação de educação conservadora, e muitas pessoas criticam essa educação conservadora como se tudo que foi feito, tudo que os nossos pais fizeram com a gente, tivesse que ser desprezado porque não teve bom resultado, como se fosse uma educação puramente autoritária, confundindo autoritarismo com hierarquia, que é algo extremamente importante nas nossas famílias, né? Na sociedade, hierarquia é algo muito importante, e as nossas crianças estão perdendo esse senso de hierarquia. E aí a hierarquia, ela vai ficando de lado, começa ficando de lado na família. Os pais não mandam mais em casa, os filhos decidem tudo. Os filhos decidem o que eles vão comer, a hora que eles vão comer, se eles vão comer, como eles vão comer, se eles vão se sentar para comer com o tablet na mão, ou com o celular, ou na frente da TV. E não tem quem diga para eles: olha, você não vai fazer isso. Porque muitos pais estão negligenciando o seu papel hierárquico dentro de casa. Os pais hoje em dia estão com medo de dizer não para filho. Ainda estão nessa ideia de que pai tem que ser coleguinha, pai tem que ser aceito, de que criança não pode ouvir não, de que criança não pode se frustrar, de que tudo isso vai gerar trauma. Gente, o que que é isso? Eu tenho certeza que você também, se você tem mais ou menos a minha idade, né? Eu tenho 42 anos, e antes de mim eu tenho certeza de que a criação dos filhos era muito mais
fácil, digamos assim, não porque como dizem por aí, né, hoje em dia é muito difícil criar filho porque a internet, ok, tem muita coisa hoje em dia que de fato dificulta sim, são influências externas muito grandes e a tendência é só piorar, não vai melhorar, a tendência é de fato só piorar. Mas eu acho que o maior dificultador de criar filho hoje em dia não são os fatores externos à nossa casa. Somos nós, pais, que estamos perdendo a visão do que é paternar, do que é maternar, do que é educar. E aí a mãe olha a casa toda bagunçada, como naquele vídeo, é muito mais fácil, isso é muito menos desgastante para ela sair catando tudo, colocando no lugar e depois ela cata de novo, depois ela vai catar de novo, e no outro dia ela vai fazer a mesma coisa, do que ensinar, do que colocar rotina, do que inserir a criança na rotina da casa, do que mostrar às crianças que elas precisam ser úteis no ambiente que elas vivem, sabe? E aí fica uma dica para você, pai e mãe, que quer fazer isso, mas não sabe como fazer, né? Vai uma dica aqui de mãe para mãe, porque eu sei que muita gente quer fazer, mas não sabe por onde começar. Faz um checklist em casa. Aqui em casa eu faço o checklist para os três. Cada um tem o seu checklist porque eles têm responsabilidades diferentes, eles têm idades diferentes. Então, a gente dá a responsabilidade de acordo com o que a criança consegue fazer. E desde muito novinhas, elas conseguem ajudar em casa, sim. Uma criança de 5 anos de idade, de 4 anos de idade, já consegue juntar os próprios brinquedos depois que ela brinca. E não adianta a gente achar que a gente vai começar a ensinar, vou ensinar depois. Daqui a pouquinho ela vai ficar maior, ela vai entender melhor e aí eu vou começar a ensinar. O ano que vem eu começo a ensinar, não é assim que a gente fala? Tá muito pequeno ainda e eu não tenho tempo de ficar mostrando como é que faz, onde coloca, e o tempo vai passando, eles não adquiriram o hábito de ser útil. E eu vou te dizer mais do que isso. Quando a gente percebe, os filhos já cresceram e a gente tirou deles o privilégio de ser úteis. Porque sim, ser útil é privilégio e é um privilégio que a gente precisa aprender. O ser humano já tem na natureza dele a inclinação para pensar em si mesmo. Então, quando eles vão se tornando adolescentes, e aí a gente vê adolescentes sendo tão egoístas, fazendo bullying na escola, não pensando no colega, logo começa a namorar, a gente vê relacionamentos extremamente doentios, e a gente percebe que esse adolescente ele nunca aprendeu a pensar no outro, ele nunca aprendeu a ser útil para o outro. E as únicas pessoas que têm a oportunidade de ensinar isso aos nossos filhos somos nós. A gente que é pai e mãe, a gente tem filhos, os nossos filhos são diferentes um do outro, então a gente tem esse privilégio, a gente tem esse poder de ensinar cada filho de acordo com o que ele precisa aprender mais. Certamente se você tem mais de um filho, você percebe isso na sua casa também. Um já tem aquela inclinação natural a pensar no outro, o outro já tem aquele instinto de proteção. A gente precisa trabalhar com os nossos filhos de forma personalizada no ensino de ser útil. Isso é um ensinamento. Ensinar a cada um fazer o seu papel dentro da casa. Faz lá um checklist para cada um, estipula para eles o horário de fazer as coisas em casa, o horário de estudar, o horário de assistir TV, o horário de arrumar o próprio quarto. Aqui em casa, no checklist das crianças, eles têm o horário de fazer as atividades deles, eles têm o horário de descansar, eles chegam da escola, eles assistem TV, não deixo jogar durante a semana aqui em casa, isso já é uma regra solidificada aqui em casa, que ninguém joga jogos online, enfim. Eles só jogam no final de semana e durante a semana eles usam o celular. Eu instalei o Family Link, que não sei se vocês conhecem, mas o Family Link é uma coisa maravilhosa. Você instala no celular das crianças e no seu smartphone também, e você consegue acompanhar, não só acompanhar as atividades dos filhos, mas você consegue também liberar apenas aqueles aplicativos que você deseja que a criança use. Durante a semana eu deixo liberado o WhatsApp, deixo liberado o telefone, né? Porque eles têm o telefone para o caso de precisar fazer uma ligação, enfim. O Google por período determinado, porque nesse aplicativo você consegue também estipular quantas horas por dia você vai liberar o telefone da sua criança. Você consegue também por esse aplicativo determinar o horário de intervalo. Então, aqui em casa, por exemplo, quando dá 9 horas da noite, o telefone dos três é bloqueado, só desbloqueia na manhã seguinte, 5h30 da manhã. Isso é uma forma de, outra palavra que choca, né? Forma de controle. Gente, claro que a gente precisa controlar o que os nossos filhos fazem na internet.
Isso ainda parece que não ficou claro para algumas pessoas, mesmo com tanta coisa ruim acontecendo, ligada à internet, ligada ao mau uso da internet, ainda existem pais que o filho precisa ter privacidade, que a privacidade dele precisa ser respeitada, gente. Como que a gente vai proteger os nossos filhos se a gente colocar como prioridade a privacidade no lugar da proteção? Aqui em casa a gente controla sim o que eles assistem, a gente controla sim o dia que eles podem jogar, o que eles podem jogar. Coloco classificação indicativa para os três, inclusive para o meu mais velho de 15 anos. Quando as pessoas têm contato com os meus filhos, quando eles saem de casa ou quando eles recebem colegas em casa, que eu vejo o comportamento assim de outras crianças que não têm esse limite em casa, que não têm esse acompanhamento em casa, eu vejo que a gente está no caminho certo. É um caminho difícil, é um caminho trabalhoso, é um caminho exaustivo, porque a gente precisa falar todos os dias a mesma coisa várias vezes por dia, ainda mais quando você tem mais de um filho. E é sim mais cansativo e mais exaustivo do que deixar rolar. É mais cansativo do que pegar e fazer, do que, por exemplo, entrar no quarto deles e sair juntando as coisas e arrumando do meu jeito, que fica muito melhor do que o deles, mas ensiná-los a fazer, ensiná-los a ter o prazer de ter o quarto deles organizado, porque eles organizaram, ensiná-los a ter o prazer de encher uma garrafa d'água e quando a gente vai pegar uma garrafa de água na geladeira, a garrafa está cheia porque eles encheram. Ensiná-los a ver o valor de uma casa limpa. À noite a gente já não tem ninguém em casa para lavar a louça, cada um lava o seu prato. Então, tirar isso do seu filho, essa oportunidade de entender como é bom fazer algo para o outro, de como é bom ser útil dentro de casa, é algo que deveria causar preocupação. Outra coisa que eu também vejo muitos pais, eu escuto, né, alguns pais dizendo, falando para os filhos, colocar coisas da casa, tarefas de casa, como uma penalidade, como se trabalhar fosse uma penalidade. O primeiro trabalho que os nossos filhos vão ter na vida não vai ser o emprego que eles vão conseguir depois de se formarem, vai ser em casa. Trabalho não é emprego, eles precisam aprender que viver dá trabalho, que tudo que a gente for fazer na vida e quiser fazer bem feito, a gente vai ter trabalho e a gente não precisa estar recebendo para isso. A gente tem que parar de ficar repetindo para os nossos filhos, ah, não vou fazer tal coisa porque dá muito trabalho. Porque a maioria das coisas boas, inclusive, se você parar para pensar nas comidas que você come fora de casa e que você gosta muito, são coisas que dão trabalho. Então, aquilo que dá trabalho normalmente é algo bom. É a exceção, uma coisa dar muito trabalho e não ser uma coisa boa. Então, trabalho não é uma palavra ruim e não deve ser usada como penalidade para os nossos filhos. Tem um versículo na Bíblia que fala que tudo que a gente faz, a gente deve fazer como se fizesse para o Senhor. Ou seja, a gente tem que fazer com alegria, a gente tem que despender amor, a gente tem que despender zelo. E tudo isso é ensinável. Meu pai e minha mãe sempre foram exemplos para mim de trabalho. Sempre vi a minha mãe trabalhando muito em casa e fazendo tudo com muita alegria. Eu não tenho, assim, recordações da minha mãe fazendo coisas com raiva ou reclamando. Pelo contrário, eu me lembro, assim, da gente adolescente, mais velho, chegava da igreja às vezes tarde, 9h30 da noite, falava que estava com fome e não tinha sobrado comida do almoço, e minha mãe falava, não, eu vou fazer um arrozinho rapidinho, faço um arroz, frito um ovo. Então, eu sempre vi minha mãe fazendo o que era o mundo dela, né? O mundo dela ali era a casa, era a família. E eu sempre vi minha mãe fazendo tudo, trabalhando muito, nunca optando pelo caminho mais fácil. Nunca vi a minha mãe falando, não, eu não faço bolo de tal jeito, vou fazer do outro jeito, porque dá menos trabalho. Nunca vi, porque ela sempre queria fazer o melhor. Não que fazer algo que dê menos trabalho seja ruim, não é isso que eu tô falando. Porque existem coisas que são fáceis, que são rápidas de fazer na vida, em tudo, né? No trabalho, no dia a dia, em casa, e que dão um resultado muito bom. A questão aqui é como a gente taxa, é como a gente rotula o trabalho, é como a gente rotula o esforço e como os nossos filhos estão vendo a gente rotular esforço e trabalho de uma forma ruim. Quando a gente olha lá para o Éden, no início da criação, quando Deus criou, né, o homem, criou Adão, criou Eva, antes de Adão e Eva pecarem, Deus já falou para eles o quê? Que eles iam cuidar de todo o jardim, que esse seria o trabalho deles, que essa seria a função deles. Então, ao contrário do que muita gente diz, o trabalho não foi uma penalidade pelo pecado do homem. Não é fruto da queda do homem. O trabalho é algo natural, é algo bom. Ele é uma forma de exercitar a gratidão. Gratidão pelo que Deus nos deu, gratidão pela saúde que Deus nos dá para trabalhar.
né? E a gente escuta muita gente falando, não, tendo saúde, o resto a gente corre atrás. Então parece que quando as pessoas estão se vendo num cenário de doença, elas desejam muito a saúde e começam a encarar, inclusive, o trabalho como algo melhor. Quando a gente ensina aos nossos filhos o valor da participação, o valor de ser útil, o valor de fazer algo pelo outro, e a gente vê os frutos disso dentro da nossa casa, isso é uma bênção, isso é um privilégio. Em Provérbios 29 diz o seguinte, que a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. É isso aí, gente. A criança que entrega a si mesma as suas próprias vontades, ela vai envergonhar pai e mãe. A gente vê isso o tempo todo. O seu filho vai precisar ver em você firmeza para as decisões que você toma. E essa firmeza, em princípio, pode parecer que vai gerar neles apenas descontentamento, mas não. A nossa firmeza de propósito, a nossa firmeza do não, vai dar a eles segurança de vida. Porque eles sabem que eles estão seguros, eles sabem que por mais que eles não consigam tomar as decisões certas, porque eles não conseguem, porque eles são crianças, tem alguém que paga o preço para fazer isso por eles. Em Provérbios 29 também fala o seguinte, corrija o seu filho e você terá descanso, e ele será um grande prazer para a sua alma. Gente, isso não é verdade? Que é coisa melhor para um pai, para uma mãe? Por exemplo, quando você deixa seu filho na casa do coleguinha, e aí essa mãe chega para você e fala, nossa, assim, fiquei encantada, como seu filho é educado, como ele come de tudo, ele não deu trabalho, ele é obediente, ele não fala palavrão. Como a gente vê que a palavra de Deus não nos deixa sozinhos para nada na vida. A gente tem instrução na palavra de Deus para tudo. E não é diferente na criação de filhos. Ter essa tranquilidade de estar fazendo a coisa certa é algo que ninguém vai poder tirar da gente. Eu sou supervisora escolar e fui professora também. E eu ouvia muito mãe dizendo o seguinte, a gente chamava, né, determinadas mães porque o filho ou estava chegando atrasado sempre na escola, ou estava faltando muito e a mãe às vezes nem sabia, ia para trabalhar, o filho estava em casa, para ela o filho tinha ido para a escola e não tinha ido nada. E aí a gente chamava essa mãe para conversar e muitas mães falavam assim, ele é assim mesmo, ele só quer saber de celular, ele só quer saber de videogame, eu deito para dormir e ele fica lá até de madrugada jogando videogame, por isso que ele chega atrasado. Como assim? Por que que esse filho tem autonomia para fazer o que quer? O videogame está sendo o problema? Tira o videogame do quarto dele, leva para o seu. O celular está sendo o problema? Tira o celular dele. E se eu tomar o celular dele, ele quebra a casa. Como assim? Onde foi que essa mãe se perdeu a ponto de não ser mais o poder hierárquico maior dentro da casa? Como dizem, né? Cadê o pai dessa criança? As crianças estão se tornando os reizinhos da casa. E aí, às vezes, a gente olha essas crianças assim, que são mais pirracentas, que são mais birrentas, que são mais donas de si, e a gente fica, às vezes, até meio antipatizado com a criança, mas não é culpa da criança, é culpa do pai e da mãe. É culpa minha e sua. Nós somos os pais e as mães que precisamos tomar as rédeas da educação do nosso filho. É muito difícil ir na contramão do que todo mundo está fazendo. Ah, mas eu não sou todo mundo. Sim, a gente não é todo mundo, mas é difícil não ser todo mundo. É difícil enfrentar determinados julgamentos por não ser todo mundo. A minha convicção e a minha firmeza é fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, por mais que seja difícil, para mim tá tudo bem. E é isso, gente. Terminei de fazer a minha maquiagem para sair, demorei até mais do que eu pensei que demoraria. E aí, gostou da maquiagem? Gostou do bate-papo também? Espero que sim, e que isso tenha te ajudado de alguma forma. Eu tenho muita satisfação em falar das coisas que eu acredito, porque de fato, eu acredito que, assim como elas instruem e beneficiam muito a minha vida, a minha família, eu sei que pode beneficiar e instruir também a vida de muitas pessoas que estão ouvindo, que estão assistindo esse vídeo. Se você não é inscrita no canal, se inscreve, mulher, vai lá, compartilha esse vídeo com as pessoas que você sabe que tem filhos também. E fica ligadinho, porque em breve teremos novos vídeos falando desses assuntos e de muitos outros. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.